Olá, boa noite para você. O Domingo Espetacular começa agora com a notícia que surpreendeu a todos nós hoje. A morte do cantor Roberto Leal. Aos 67 anos, o artista português mais querido do Brasil lutava contra um câncer de pele que se espalhou pelo corpo. O sotaque era forte de Portugal, mas todos diziam que Roberto Leal tinha muito do Brasil. O cantor nasceu Antônio Joaquim Fernandes, em Macedo de Cavalheiros, no norte de Portugal. Mas veio para o Brasil bem cedo, quando tinha apenas 11 anos de idade. Inclusive veio com a família toda. No total eram 10 irmãos. Por aqui, na década de 1970, ganhou então o nome artístico de Roberto Leal. Foram mais de 4 décadas de carreira que inclusive o fez ganhar o título de o português mais amado do Brasil. Por que esse título, Nainde, o português mais amado do Brasil? Fabiana, ele tinha a alegria e a honra de cantar as coisas lusitanas, que são sempre alegres, e ele era uma pessoa extremamente alegre. Roberto Leal vendeu 17 milhões de discos e nunca parou de trabalhar, mesmo durante a luta contra o câncer. Estas imagens mostram um dos últimos shows do cantor. Foi em Tamboré, na Grande São Paulo. Roberto Leal lutava havia 2 anos contra um melanoma. O melanoma é um dos cânceres mais agressivos de pele que existem. Então ele surge das células que produzem o pigmento da nossa pele, que são chamadas de melanócitos. Eles se dividem desordenadamente e podem se tornar um câncer agressivo, espalhando para outros órgãos do corpo. No caso do cantor Roberto Leal, a doença só foi diagnosticada depois que o câncer já tinha se espalhado pelo corpo. Começou pelo olho direito, passou pela perna, coluna e depois tomou o fígado e os rins. Roberto Leal morreu aos 67 anos nesta madrugada, em decorrência de uma insuficiência hepato-renal. No final do ano passado, ele falou sobre a doença no programa Domingo Show. O cantor recebeu o apresentador Geraldo Luiz e comentou o drama que vivia após descobrir o tumor. E o meu médico chegou para mim e disse assim: Roberto, você tem viagens para o exterior, você não pode viajar assim. Você não pode sair do Brasil. E você já estava com dores naquele momento? Eu já estava com tudo. Que dor que era? Era uma dor que começava tipo no final da minha coluna, chamada hérnia discal, que se estendia pela perna direita e adormecia a perna. Tinha hora que eu não sentia do joelho para baixo. Hoje o apresentador Geraldo Luiz relembrou o amigo. Quando ele abriu a casa dele para falar da doença, eu vi que não era só uma entrevista. Era muito mais. O Roberto, era um sábio que tinha já certeza da doença, da forma que ela podia, sim, ficar, mas um poeta, até na hora da dor. Lutou, assim, bravamente. E o que mais, assim, impressionou nesses anos, principalmente nesse último ano agora, foi a perseverança, a esperança do Roberto. Um cara que não se lamentava. José de Sá trabalhou como empresário de Roberto Leal durante toda a carreira do artista. O que me marcou no Roberto, e acho que marcou nas pessoas que conheceram o Roberto, é o carinho e a alegria, o amor que ele tem pelas pessoas. Ele sempre transmitiu. Eu nunca vi, em 47 anos, eu nunca vi o Roberto bravo, briguento. Ele tinha uma coisa, era exigente. A assessora de imprensa, Lu Barbosa, que acompanhava Roberto Leal há 23 anos, garante que o cantor não pensava em parar e estava cheio de planos. Estava feliz, estava bem. Aí, de repente, aconteceu. Ele se sentiu mal, começou a ter dores, veio para o hospital no dia 11, né, quarta-feira, e não voltou mais. O cantor Naim também relembrou como era o amigo Roberto Leal. Você via o Roberto Leal dançando com as cachorras, lá o Vira, ou cantando as músicas portuguesas, era muito alegre.
Então os portugueses que estavam aqui já se sentiam mais próximos a Portugal, porque o Roberto Leal trazia Portugal para o Brasil. Para este crítico musical, o cantor ajudou a revelar o lado alegre da música portuguesa. Ele representa essa união entre dois países que têm muita história em comum. Muita gente nem imagina que Roberto Leal não começou a vida na música. Antes disso, ele trabalhou como sapateiro e feirante. Tem gente que... Tanto que em 2013, Roberto Leal relembrou o começo da trajetória. Nessa reportagem da Record TV, o repórter Marcos Reis levou o cantor para viver um dia de feirante. Está difícil. Então a gente agora está vendendo aqui. Roberto Leal sempre foi muito criativo e aberto a brincadeiras. E foi com muito bom humor que ele viu o sucesso da música Vira Vira, do grupo Mamonas Assassinas, em 1995. Era uma sátira da música que Leal havia lançado 20 anos antes. Jorge, que é primo do cantor Dinho, diz que depois do Vira Vira, nasceu uma grande amizade entre os Mamonas e Roberto Leal. Ele falava pra gente sempre que os Mamonas levaram ele aonde ele não iria. Então foi um divisor de água, fez com que ele chegasse a jovens, a outros tipos de pessoas. No ano passado, durante o tratamento para o câncer, Roberto Leal se mostrou bem-humorado. No programa de Fábio Porchat, Roberto Leal imitou o velho Chacrinha. Alô, realmente? Vou apresentar para vocês o português mais bonito do Brasil. Alô, Terezinha! Roberto Leal também fez cinema. Um filme que contou a história do próprio cantor na década de 1970. E aqui, minha senhora, leva esse disco de Roberto Leal, maior cantor de todos os tempos. Apenas 100 cruzeiros e como brinde este queijo. Quanto custa só o queijo? Apenas 50 cruzeiros. Então só leva o queijo, tá? Uma história de vida que deixa os amigos com orgulho e muita saudade do astro português que ganhou o Brasil. Roberto frequentava a nossa casa. Roberto se aconselhava com a minha mãe, porque eles são da mesma região de Portugal. Muito jovem, um homem não só talentoso, mas acima de tudo, um caráter extraordinário. Não é exagerado dizer que Roberto Leal foi o maior brasileiro português de todos os tempos. Os programas ele chegava, ele alegrava, ele era sensacional. Perdemos uma pessoa incrível. Roberto, que Deus te proteja, que te receba com muito amor e com muito carinho, que você merece. Aquele cara, além de simpaticíssimo, um gentleman, ele era a família. Pode ter certeza que tudo que você ouviu do Roberto Leal foi feito com muito amor. O cantor e apresentador Rony Von acompanhou de perto o drama do amigo. Eles tinham um almoço marcado para este domingo, mas o encontro foi cancelado pela mulher de Leal. Ele ligou para mim, ele viria hoje. E a Marcinha respondeu que ele não poderia porque ele tinha tomado um remédio que deu uma alergia. Ele tinha que ser internado. Não pensei em nada mais sério, porque ele estava lutando contra esta miserável doença já havia algum tempo. Meu coração está muito apertado. Nós éramos amigos há 50 anos. Esse meu amado amigo foi um dos melhores seres humanos que eu conheci. Roberto Leal deixa a viúva Márcia e 3 filhos. Rodrigo, o mais velho, falou sobre o pai. É um momento muito difícil porque não perdi meu pai só. Eu perdi meu melhor amigo, um homem com um caráter brilhante, um homem de bem, um homem de fé, um homem de coragem. E hoje eu passei o dia de vez de uma frase dele: não peça a Deus, mereça de Deus. Ele agradeceu o Brasil pela oportunidade que o país deu ao pai dele. O Brasil abraçou Roberto Leal como se ele nunca tivesse nascido lá fora, e sim como um filho da terra. Então, há uma ligação de amor real. O Brasil acolheu, o Roberto Leal existiu na carreira por causa do Brasil.
Eu tenho certeza que se meu pai estivesse aqui, ele estaria alegre, sorrindo e pedindo para as pessoas lembrarem dele, como eu sei que as pessoas vão lembrar, dançando vira, batendo o pé, feliz, vendendo alegria. Roda, roda, filho, dessa roda mãe, mas que raio de